A Mayra está com o secretário de Desenvolvimento Regional, né, Mayra? Exatamente. O Marco Vignoli, que ao longo desse fim de semana se reuniu com prefeitos de várias cidades aqui do estado de São Paulo que pedem que o governo assuma essa dianteira, né? Assuma a organização de medidas mais rígidas para tentar frear a pandemia. O secretário está aqui com a gente. Tudo bem? Boa tarde para o senhor. Oi, secretário. Bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Aqui, em nome do governo do estado, à disposição para conversar com vocês. Bom, primeiramente essa questão do oxigênio, né? Que é o que preocupa demais a gente, secretário. E o problema apontado inicialmente foi a logística. O governo está atuando em que sentido para evitar um novo problema de logística com esse insumo vital? Nós ouvimos dizer, e foi dito aí na própria coletiva, que há uma negociação com uma fábrica em Ribeirão Preto. Mas queremos saber da importância dessa negociação, o que foi colocado e o que dá segurança mesmo para que não falte oxigênio em outras partes aqui do nosso estado. Bom, Joel, é uma pandemia com várias superações ao longo de toda ela, né? No começo, os respiradores, na sequência disso, implementação de leitos de UTI, agora esse desafio por falta de uma coordenação nacional em torno desses insumos, dos oxigênios, e, portanto, o governo do estado trabalha para apoiar esses municípios em torno desses insumos. Essa notícia, o governador João Dória pessoalmente, hoje às 9 horas, se reuniu com o setor para trabalhar uma produção mais forte de oxigênio ao longo desse período, e dentro disso, lá em Ribeirão Preto, a fábrica vai funcionar abastecendo a região. Outros produtores também vão avançar ao longo desse próximo período para que a gente não tenha desabastecimento em torno desse tema. Agora, secretário, em relação a medidas de restrição, né, a pressão em cima do governador para que o próprio governo do estado faça isso, né, declare essas medidas é cada vez maior. Os consórcios das cidades estão tomando essa iniciativa, né, então amanhã já começa a vigorar uma medida mais forte na região da Baixada Santista, uma possibilidade de que isso aconteça também no ABC Paulista, até regiões que não estão tão apertadas em relação a leitos de UTI, como a região ali de Osasco, também estão pedindo medidas mais restritivas. Como que o governo se pronuncia em relação a isso? Há uma possibilidade de que medidas organizadas pelo governo de São Paulo sejam tomadas nos próximos dias? Bom, a reunião de ontem, mais de 500 prefeitos presentes, uma articulação conjunta, dentro disso, o estabelecimento da fiscalização para o cumprimento da fase emergencial que nós estamos. Além disso, o apoio para aquelas prefeituras que entendem serem necessárias medidas mais restritivas nesse próximo período, né? A Baixada Santista já tomou, Ribeirão Preto também, São José do Rio Preto também, e com isso nós seguimos avançando com o apoio do governo do estado quando acharem necessário. Mas eu acho fundamental que a gente registre as regras colocadas hoje pela fase emergencial de São Paulo já são similares a muitos países que chamavam de lockdown essas prerrogativas. Portanto, nós entendemos que, se seguidas as regras da fase emergencial colocada aqui pelo governo do estado, nós vamos atingir os resultados de desaceleração da pandemia. Quando a gente fala de apoio do governo do estado, que tipo de apoio? É financeiro? É ajuda com a polícia militar? Como que é, secretário? O apoio que eles estão buscando nesse momento, em torno de maiores restrições, é com a polícia militar, com a vigilância sanitária do estado, outros com a questão do transporte público, em torno da implementação dessas restrições. Nós fizemos, por exemplo, na Baixada, a suspensão da operação descida, né, estimulando as pessoas a fazerem um fluxo nesse período para a Baixada. Então, são medidas nesse sentido, mas evidentemente que também com leitos de UTI, com apoio na busca de insumos, com todo esse trabalho de assistência hospitalar nesse período. Bom, secretário, se o Estado ainda não tomou uma decisão mais rígida em comparação à fase emergencial, é porque ele acredita que a fase emergencial ela está a contento. Isso foi colocado agora há pouco pelo próprio secretário estadual de saúde, o Dr. Jean Gorenstein. Nós vimos aqui um crescimento de sexta-feira para cá de ocupação de leitos de UTI de 0,3% na Grande São Paulo e 0,6% no estado. Isso é pouco comparado ao que vimos nos dias anteriores. Realmente, vocês acreditam que a fase emergencial terá condição de fazer com que o Estado controle esses números muito ruins que nós temos hoje por aqui? A fase emergencial deve funcionar de fato, pelo que vocês estão vendo e já viram até agora? Nós tivemos uma melhora
pontual no último domingo, né, em termos de internações na diária, comparando ao domingo anterior, praticamente 80 nesse domingo versus 350 no domingo anterior. Então, pontualmente, um primeiro resultado aí para se analisar, mas é cedo. Nós vamos ter que olhar hoje os números, olhar amanhã, para poder afirmar já os primeiros resultados. O fato é que essas medidas, se respeitadas, se a gente conseguir cada vez mais aumentar o distanciamento social, nós já conseguimos um ponto a mais no sábado, comparado ao sábado anterior, mesma coisa na sexta-feira, e assim nós temos que mobilizar a sociedade. E aqueles locais que entenderem que devem colocar uma maior restrição, nós vamos apoiar. Assim fizemos na Baixada Santista, agora uma medida articulada que vai estimular sim as pessoas a descerem para a Baixada, e claro, para a população, né, quem buscar turismo nesse próximo feriado não vai encontrar na Baixada Santista, assim como no Litoral Norte, e assim o governo apoia as cidades que entenderem que devem fazer mais restrições ao longo desse período. Secretário, mantida a previsão de que esses números vão ser analisados até quarta-feira e se houver algo de errado aí no meio do caminho, perceber que é necessário ampliar restrições, só a partir daí que essas medidas vão ser pensadas? As medidas, diariamente a gente está fazendo uma análise, o centro de contingência analisa os dados, faz o prognóstico de mais medidas e sempre que necessário as toma. Nós teremos agora a coletiva na próxima quarta-feira, seguir avançando com esse diálogo com as prefeituras, mas seguindo aquilo que preconiza o centro de contingência. Nessa reunião com as prefeituras, como o senhor disse, quase 500 prefeitos, o senhor foi pressionado, né? O senhor recebeu uma pressão grande para o anúncio de medidas mais restritivas, que é uma cobrança muito grande em cima do próprio governo do estado, em cima do próprio governador João Dória nesse sentido. O que o senhor tem respondido para esses prefeitos? Né, o prefeito, por exemplo, que não tem condição de administrar o problema e que coloca uma medida restritiva, mas que o vizinho acaba não colocando. O que o senhor tem dito para eles? Olha, Joel, nós estamos há 12 meses aí de pandemia e dialogando com as prefeituras. A falta de uma coordenação nacional nos trouxe uma série de prejuízos nessa modulação ao longo desse período, mas sempre foi um diferencial de São Paulo conseguir, através do diálogo, avançar no combate ao Covid-19. Algumas manifestações de prefeitos querendo uma flexibilização, outras manifestações de prefeitos querendo um endurecimento nas medidas, e nós mobilizando para o cumprimento das medidas atuais. O que nós deixamos claro é o apoio total do governo do estado na assistência hospitalar, no aumento de restrições, se acharem necessário, é uma prerrogativa dos municípios isso, e que evidentemente que o nosso centro de contingência analisa diariamente o impacto das medidas atuais, tudo aquilo que a gente pode fazer para melhorar ainda mais o distanciamento social aqui no estado de São Paulo. Secretário, muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigado por nos atender nesse momento de grande dificuldade. E Deus nos abençoe, né? Porque nós estamos precisando de muita proteção. Sorte pra gente. Um grande abraço, viu, secretário? Obrigada, secretário. Muito obrigado, Joel. Obrigado, Ana, pela oportunidade de conversar com vocês, aqui em nome do governo do estado de São Paulo. É isso aí.